Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre essa notícia que saiu aqui no Estadão e muita gente está comentando aqui. Ó. Tarcísio tem base mais diversa que Bolsonaro, atrai simpatia de eleitores de Lula, aponta pesquisa. Olha só, eu acho essa matéria aqui duas coisas. Primeira coisa, está afastando os eleitores do Bolsonaro. No momento que você diz que um candidato é mais de centro, é mais lulista, não sei o que lá, você está, na verdade, sacaneando esse candidato, né? E segundo, uma maneira de você ler os resultados aqui é justamente que o Tarcísio afasta parte dos eleitores do Bolsonaro. Sinceramente, eu adoro o Tarcísio, votaria nele muito fácil mesmo, gosto do estilo do Tarcísio, gosto da maneira como ele faz política, gosto da liberdade, né, do fato dele querer privatizar as coisas, acho ótimo isso. Mas isso daqui joga contra o Tarcísio. Isso aqui coloca o Tarcísio como cara do centrão, tá atrapalhando o Tarcísio, não tá ajudando ele não. E outra coisa, qual que é a vantagem do Tarcísio real? É menos rejeição. Essa notícia foi sugerida por Mamarov 2026, Motoshave, o barbeador do macho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A manchete do Estadão é essa, né? Tarcísio tem base mais diversa que Bolsonaro e atrai simpatia de eleitores de Lula, aponta pesquisa. Na verdade, dizer que a base é mais diversa é um negócio que eles que leram isso do resultado, que poderiam ler da mesma forma que Tarcísio afasta parte dos eleitores de Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês o porquê. Tá aqui, ó, o gráfico que eles estão fazendo é esse daqui, ó. Voto no segundo turno em 2022, de acordo com a opinião, gosta ou gosta muito de Tarcísio de Freitas ou Jair Bolsonaro. Então, o que é imaginado é o seguinte, quem votou em Bolsonaro em 2022 é porque gosta de Bolsonaro. E, de fato, se você pegar aqui, ó, gostam ou gostam muito de Bolsonaro, 75% das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro lá em 2022 gostam ou gostam muito de Bolsonaro. Faz todo sentido, né? Bolsonaro a pessoa votou nele porque gosta dele, né? Você tem um fenômeno curioso aqui, que foi o pessoal que votou branco, nulo, ninguém, coisa e tal, que são 13%, os outros 10% votou no Lula e diz que gosta muito do Bolsonaro, o que na minha cabeça eu não consigo entender, mas, de novo, lembra sempre, né? Eleitor, a gente tem essa ilusão de que o eleitor é um cara que toma decisões racionais e coisa e tal. Meu amigo, nós aqui que a gente discute política e coisa e tal, a gente toma decisão racional, a gente vai ter ali, a gente tem a nossa posição política, a gente vai tomar decisão de acordo. Tem em mente que uma grande parcela da população brasileira está cagando para a política, né? Então, assim, meio que, eu gosto do Bolsonaro, mas resolvi votar no Lula porque me falaram para votar no Lula e não sei o que lá, e pronto. E votei no Lula. Ou seja, não quer dizer nada. A maior parte dos eleitores não. E não estou nem dizendo que eles estão errados, não. Tem um pessoal que fala assim, não, porque esse pessoal não está sabendo, as pessoas ignorantes. Não, de repente eles que estão certos, a gente que está errado, sabia? A gente que fica perdendo tempo com político aqui, eles é que estão certos, na verdade. Big Brother Brasil é mais importante que política brasileira no final das contas. Mas aí você vê o outro gráfico, né? O gráfico do Tarcísio de Freitas. Está aqui, ó, 65% das pessoas que votaram no Jair Bolsonaro gostam ou gostam muito do Tarcísio de Freitas. Ele está dizendo aqui que, por outro lado, o Tarcísio de Freitas pega um monte de gente que votou no Lula. Aqui, o Bolsonaro, só 10% das pessoas que votaram no Lula votam no Jair Bolsonaro agora. 22% das pessoas que votaram no Lula lá atrás votariam no Tarcísio agora, né? Isso mostra um fato que é inegável, né? A visão das pessoas do Tarcísio é que ele é um cara, ele é um bolsonarista, uma pessoa de direita, mas é um pouquinho mais moderado do que o Bolsonaro, né? Isso agrada o pessoal do Centrão. Isso é muito importante para ajudar a eleição. É verdade, porque como eu já falei para vocês, o que decide a eleição no final das contas é o centro. O pessoal mais à direita, da mesma forma que lá no PT, tem muita gente no PT que não gosta do Lula, que queria o Boulos, que queria a Manuela Dávila, que queria pessoas mais radicais do que o Lula na presidência. Sim, tem muita gente no PT que acha que o Lula é centrista, que o Lula não é de esquerda de verdade, né? Mas esse pessoal vai fazer o quê? Quando chegar na eleição, que só tiver as duas oportunidades, vai votar no Lula, né? Não tem jeito, o pessoal da esquerda. O pessoal da direita também, embora você tenha essa pesquisa de opinião aqui, a verdade é que as pessoas que estão mais à direita do Bolsonaro tendem a votar no Tarcísio, se for um segundo turno, Tarcísio e Lula, né? Então o Tarcísio tem essa vantagem. Mas você pode reparar que isso faz diferença, ou seja, tem gente que vota no Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro lá em 2022 e que não vota no Tarcísio, por isso que ele tem menos apoio entre o pessoal bolsonarista, ou seja, você está cortando fora
uma parte do bolsonarismo ao colocar o Tarcísio. Eu não tenho dúvida nenhuma que para o Estadão isso é lindo. Por quê? Porque o Estadão não gosta dos bolsonaristas. O Estadão quer os bolsonaristas que se foda, não tô nem aí. Né? O bom é que o Tarcísio pega o centro e não sei o que lá. E eu não sei se eles percebem que isso daí tá sacaneando o Tarcísio. Porque como eu falei para vocês, o jogo que a gente tá agora é o equilíbrio de Nash. A gente tá no equilíbrio de Nash. Quem for o mais radical ganha o jogo. Então eles estão jogando o Tarcísio na posição de centrão, vão ferrar com o Tarcísio. Se eles querem que o Tarcísio ganhe a eleição, eles têm que parar de fazer propagandas desse tipo, né? E de novo, eu não acho que o Tarcísio seja centrão, isso é uma... alguns bolsonaristas falam isso porque não gostam do Tarcísio por algum motivo, outros porque têm os seus próprios candidatos, tem outras pessoas no bolsonarismo que gostaria. Isso eu não vejo problema, porque em algum momento o Bolsonaro vai decidir quem vai ser o candidato dele. Eu já deixei muito claro, eu vou votar em quem for o candidato do Bolsonaro. O Tarcísio já deixou claro que só vai ser candidato se for o candidato do Bolsonaro. Ou seja, se o Bolsonaro decidir que vai ser, sei lá, o Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, ou sei lá quem for, o Tarcísio vai disputar o governo de São Paulo novamente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, não precisa brigar nada com ninguém, tá perfeitamente razoável. O ponto que eu falo aqui é isso. Esse tipo de história de vender o Tarcísio como centrão, eu entendo o que eles estão fazendo aqui. Eles estão querendo criar em torno do Tarcísio o mesmo consenso que eles criaram em torno do Lula. Eles veem o Tarcísio como uma pessoa que eles acham que é mais moderada que o Bolsonaro. Eu acho lindo isso, porque na verdade não é. O Tarcísio é bolsonarista, eu tenho certeza que ele vai ajudar o Bolsonaro, inclusive, a recuperar a elegibilidade e sair da cadeia e essas coisas todas, corrigir esses absurdos todos que foram feitos com o Bolsonaro aí nesse período, né? E o problema dessas pesquisas aqui, para quem entendeu o teorema de Bayes na faculdade, né? É entender que, pô, isso aqui não quer dizer muita coisa, porque você não sabe qual é o total disso daqui, né? Você tá pegando só probabilidades aqui. Pode ser que uma dessas voltas aqui seja muito grande, outra volta seja pequena. É pior ainda nesse gráfico aqui, olha só esse gráfico aqui, ó. Não, pessoas que avaliaram o governo Lula versus a opinião do Tarcísio. Né? O que eles querem mostrar com esse gráfico aqui? Eles querem mostrar o óbvio, que quanto mais o governo Lula é mal visto pela população, mais o pessoal tende a votar no Tarcísio. Mas não precisava desse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é uma inutilidade completa. Isso é meramente lógica. É o que eu falo para vocês, a grande briga do anarcocapitalismo, do libertarianismo, né? O pessoal da economia tradicional adora quantificar a coisa, adora a econometria. Não, porque vamos calcular probabilidade, não sei o que lá, dizendo que isso vai resolver alguma coisa. Não vai. É muito mais seguro você ir pela lógica, pela indução, do que você tentar medir essas coisas no mercado, né? É óbvio que quanto mais o governo Lula for mal, maior a chance da oposição do Lula, seja ela Bolsonaro, seja ela Tarcísio, seja ela quem for, né? O que eles estão dizendo aqui? Ó, o pessoal que avalia o governo Lula como ótimo não gosta do Tarcísio. É óbvio, né? O pessoal que é lulista acha que o governo Lula está sendo ótimo. Né? Ótimo ou bom, o pessoal não gosta do Tarcísio. Avalia o governo Lula como regular, também a maior parte não gosta do Tarcísio. Agora, quando avalia o governo como ruim ou péssimo, aí não, aí muita gente aqui gosta do Tarcísio, que já tem uma parcela maior de gente aqui que gosta do Tarcísio, e essa é a história no final das contas, né? Mas isso é óbvio, você não precisa fazer essa propaganda. A mesma coisa com Bolsonaro, é exatamente o mesmo padrão com Bolsonaro. Eu não precisava fazer esse cálculo para saber isso daí, né? Isso daqui é que eu acho que faz diferença com relação ao Tarcísio, isso que eu acho que é importante aqui. Ó. Tarcísio ainda é muito desconhecido fora do Sudeste, na verdade São Paulo. Esse é o grande dilema, não teria força política se não fosse sua associação com Bolsonaro. Por outro lado, essa associação pode gerar rejeição à sua pessoa. Não, eu discordo disso. O Tarcísio só tem a ganhar com a associação ao Bolsonaro. Por quê? Porque traz mais o bolsonarismo para o lado do Tarcísio e ele, pela própria figura dele, continua mantendo a pose de ser um Bolsonaro light, um Bolsonaro mais leve nessa história, né? Posicionamento dos eleitores de Bolsonaro sobre Tarcísio. 34% gostam ou gostam muito. Eu estou nessa faixa aqui. Tem o pessoal aqui, 21%, que é neutro, e tem uma galera que não gosta do Tarcísio. Eu entendo o pessoal que não gosta do Tarcísio, mas eu só espero que o pessoal não dê uma de MBL de virar e falar, ai não, então vou votar no Lula, se não for o Tarcísio. Vamos ver, né? De qualquer forma, é uma minoria, não tem jeito. E, enfim, eles fazem aqui essa pesquisa toda aqui, isso está dando muito o que dizer. Aqui, ó, Tarcísio atrai lulistas e tem base mais diversa que Bolsonaro, diz pesquisa. Por favor, esqueçam o Bolsonaro, ou escolham uma alternativa ao Bolsonaro, por favor, pessoal implorando, querendo muito isso, né? Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver, eu vejo agora realmente que há a possibilidade do Bolsonaro não conseguir concorrer à eleição no que vem. Então,
Se ele escolher o Tarcísio, eu acho ótimo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Quanto mais pesadelo o Lula tem, mais Tarcísio sonha e volta ao jogo de 2026. Não, isso aqui não tem, é o que eu falo, não tem dúvida nenhuma. Quanto pior vai o governo do Lula, melhor é para o Tarcísio. Mas não precisa fazer pesquisa para isso, cara. Isso é o óbvio do óbvio. Aqui, ó, também estão falando aqui, ó, que o Tarcísio de Freitas vai decidir o futuro de Fernando Haddad. O que eles estão falando aqui? Que o PT já decidiu que se o Tarcísio for candidato a presidente, em São Paulo eles vão lançar o Alckmin. Então o Alckmin vai ser o presidente, vai ser o candidato do governo Lula em São Paulo, né? E isso é temerário, porque o Alckmin tem chance de ganhar, né? Por mais que seja um banana, por mais que eu não goste dele, coisa e tal, o pessoal de São Paulo, por algum motivo, gosta do Alckmin, votou nele pra caramba nas últimas eleições, então existe chance sim. Porém, se o Tarcísio não for para candidato para... ou seja, se o Tarcísio for para presidente, vai ser o Alckmin para governador e o Haddad para senador em São Paulo. Se o Tarcísio for para o governo de São Paulo, ou seja, não for ele o candidato a presidente do Bolsonaro, ele vai ser o Haddad para o governo de São Paulo, disputando diretamente com o Tarcísio. Acho lindo isso, porque tem tudo para o Haddad perder vergonhosamente no final das contas, né? E não definiram ainda quem seria a vaga do Senado nesse caso em São Paulo, né? Ou seja, seria ótimo nisso daqui, porque o Tarcísio ganharia certamente a reeleição e o Haddad perderia lá em São Paulo, né? Ficaria de fora de tudo, né? O Tarcísio colocou uma condição para disputar a presidência. Ele falou que ele quer não apenas o apoio do Bolsonaro, mas também da família do ex-presidente. Ou seja, se o Eduardo Bolsonaro não endossar o Tarcísio, ele não sai candidato a presidente da República. Eu acho que isso daqui é uma questão do Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro dando um puxão de orelha no Eduardo Bolsonaro, não vai ter problema nenhum isso daqui. Por mais que o pessoal não goste do Tarcísio, acho que o Tarcísio está fazendo pouco e coisa e tal, eu já falei para vocês que eu acho que o Tarcísio está adotando a estratégia correta. Não é para antagonizar o Alexandre de Moraes antes de você ter força para antagonizar o Alexandre de Moraes. Não adianta nada comprar briga antes do ringue, antes de entrar no ringue. Então acho que o Tarcísio está corretíssimo nessa história, né? E, bom, aqui, repara como é que o pessoal, embora algumas pessoas na direita vejam o Tarcísio como centrão e coisa e tal, a esquerda vê ele como oposição mesmo, como Bolsonaro aqui. Velha direita tenta se livrar de Lula sem lamber as botas de Tarcísio. Né? A esquerda, a velha direita queria alguém que não fosse o Tarcísio também, que não fosse nem ligado ao Bolsonaro, mas não tem nenhuma chance. A única chance que a direita tem em todo é quem o Bolsonaro indicar no final das contas. Se o Bolsonaro indicar o Tarcísio, é ótimo, eu tenho certeza que o Tarcísio vai ser um ótimo presidente. Se o Bolsonaro escolher outra pessoa, meu amigo, o Tarcísio não tem nenhuma chance. E, bom, a gente vai saber disso em breve, tá? Porque vai ter aí uma romaria de gente visitando o Bolsonaro agora, inclusive o Tarcísio Castro, olha só. Vai ser aqui, ó, nos próximos dias, o Adolfo Sachida, Bruno Scheide, Cláudio Castro, Cleidmar da Silva Moreira, eu não sei quem é essa pessoa. Bom, tem um monte de gente, o Derrite vai lá também. E vai também o Tarcísio, no dia 10 de dezembro, visitar o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o resultado dessas reuniões todas aí. Gostaria muito de saber o que vai ser conversado nisso daí. A minha visão é que já vão estar acertando alguma coisa com relação à eleição do ano que vem, porque o pessoal não pode se dar o luxo de esperar tanto assim também, né?